Olá pessoas, aqui é o Ivo Leão e esse é mais um vídeo de HTML. Nesse vídeo nós trabalharemos com alguns elementos de significado especial. Vamos lá então. Vou abrir o nosso arquivinho index, que a gente está aprendendo com ele, né? Então vai abrir aqui no navegador. Vou abrir ele no editor, no bloco de notas. Deixar aqui um do lado do outro para facilitar a nossa visualização. Só vou ajeitar um pouquinho aqui a divisão. Dessa vez eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, porque as linhas estão ficando muito compridas. E aí fica ruim da gente ler, né? Então deixa eu diminuir um pouco. Acho que assim, talvez um pouquinho maior, deixa eu ver. Beleza, assim acho que tá bom. Vamos lá. Então a gente estava no vídeo anterior, a gente viu a questão da estilização a partir da tag style com algumas regrinhas CSS, mas como eu comentei, eu vou estar fazendo uma playlist específica sobre CSS. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer o conteúdo de hoje, vou salvar, vou atualizar a página e a gente vai ver que não tem conteúdo nenhum, porque não tem nada no nosso body. E eu vou começar colocando algumas tags, que são as tags justamente de significado especial. A primeira que a gente vai ver, deixa eu colocar um parágrafo. Texto diferente. Vou colocar aqui, ó. Barra P. Então primeiro eu vou salvar para a gente visualizar esse parágrafo. Tá aqui, ó, texto diferente. Por enquanto não tem nada diferente, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a palavra diferente com uma formatação diferente, com uma apresentação diferente. Na verdade, porque vai ter um significado diferente, ok? Então vamos lá. A tag que eu vou utilizar primeiro aqui é a tag B, que é de bold. Então aqui, ó, barra B, fecho. Vou salvar e vou atualizar a página. Então tá aí, a gente percebe, deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom, que essa área, né, essa palavra que está dentro da tag B, a tag bold, ela fica em negrito. A palavra bold, vou até escrever bold aqui, ó. Essa palavra significa exatamente negrito, dentre outros significados, né, mas nesse contexto, negrito, tá? Então aqui o texto está em negrito. Beleza. Vou repetir aqui e vou escrever assim dessa vez. Vou colocar uma outra tag. Texto. Vou colocar a tag strong. Vou escrever strong aqui. Vou escrever strong mesmo. Barra strong. E barra P. Então, observem, eu tenho parágrafo, tenho uma outra tag aqui, um outro elemento dentro, né? Que eu chamei de strong. Essa palavra strong significa forte. Vou trocar aqui para a palavra forte. Então, o texto que vai ser apresentado é forte, mas o nome da tag, o nome do elemento é strong. E vamos ver como é que acontece aqui no navegador. Tá lá. Então, vamos entender aqui o que aconteceu. As duas palavras estão com a mesma aparência, ok? Então elas aparecem realmente em negrito. Tanto o B, que é de bold, e o strong, as duas ficam em negrito. Aí você vai se perguntar, tá, então para que tem as duas? Vamos entender. Como eu disse no início do vídeo, é a questão de significado e não de aparência. Eu também já tinha comentado nos vídeos anteriores o conceito de semântica. Semântica, para dar uma lembradinha, é a questão do para que serve, qual é o significado real daquilo. Então, quando eu coloco com a letra B, com bold, eu estou só colocando em negrito mesmo. Quando eu coloco com a tag strong, eu estou indicando que esse texto, esse trecho de conteúdo, tem que ser mais forte, ele tem uma importância maior. Mas aí, de novo, vocês vão se perguntar, tá, mas eu só estou enxergando o negrito. Como que eu vou saber? Para que vai servir isso? Aí é que entra
o conceito de indexação que eu também comentei no outro vídeo. Quando o Google ou algum outro mecanismo de busca fizer o processo de crawling, que é o processo de navegar nas páginas de internet para poder indexar, criar todo um índice do que tem de conteúdo, para justamente quando um usuário chega lá na página do Google ou algum outro mecanismo de busca e digita algumas palavras para pesquisar, ele vai encontrar o conteúdo por conta dessa marcação HTML que a gente fez, e essas marcações é que ajudam, eu vou chamar só de Google, tá? Vocês já sabem que é o mecanismo de busca, que ajudam o Google a saber o que é que tem de mais importante, de mais relevante, o que tem de conteúdo na sua página e em todas as outras páginas do mundo. Então, voltando. Quando eu coloco algum termo com essa expressão strong, eu estou indicando que por algum motivo esse trecho tem uma importância maior, tá? Então, os indexadores de mecanismos de busca, eles vão ter uma noção, eles sabem que aquele trecho pode ter uma relevância maior, então aquela página pode estar falando sobre aquilo, ou aquele trecho, aquela palavra que está destacada com o strong, tem alguma importância naquele contexto, naquela página. Outro uso que eu não citei anteriormente é para leitores de tela, ok? Então, se uma pessoa desprovida de visão utilizar um leitor de tela, ou seja, porque ela não enxerga o texto, essa aplicação visual, que é um negrito, para a pessoa que é desprovida de visão, é irrelevante, ok? Não tem por que ser negrito. Então, quando a gente tem uma marcação como essa, strong, a gente vai ter uma informação de que é para ser lido o texto de uma maneira diferente. Então, o leitor de tela, o leitor de texto, pode ler com uma entonação diferente, indicando que aquele texto tem mais importância, ok? Então, vamos continuar com os outros elementos, que são alguns aí para a gente estar vendo, tá? Continuando, então, eu vou copiar aqui, só para agilizar o processo, eu vou copiar esse parágrafo, vou colar aqui e vou trocar agora pela tag I de itálico. Ok? Itálico. Vamos recarregar aqui a página. E tá aí. Itálico. Beleza? Então, o itálico é essa letra inclinada. E, de novo, é uma questão de significado e não de aparência, tá? A gente tem a aparência, lógico, mas a ideia é o que significa essa variação do texto. O itálico pode ser usado para indicar uma voz, uma entonação diferente, alguma intenção diferente no meio de um texto, ok? Imagina uma história sendo contada ali e vai ter que falar como se fosse um outro personagem ou coisa do tipo, ou com uma outra entonação de mais bravo ou mais alegre ou qualquer coisa do tipo, e aí a gente vai colocar ele em itálico para diferenciar. Além disso, poderia ser usado para destacar um texto como um termo técnico, uma frase ou um termo em outra língua e assim por diante. Como a gente usa no texto normalmente. Para diferenciar esse trecho, a gente usa a tag I de itálico. Beleza? Então vamos para a próxima. A próxima é EM. EM. Opa, coloquei no lugar errado. Aqui é o parágrafo. E aqui no lugar do B, vou colocar o EM. Essa aqui é para enfatizar, acentuar, ok? Emphasized. Então, é um texto enfatizado, que é destacado. Então, é algo parecido com o conceito do strong, ok? Então, é uma outra forma da gente indicar que esse texto tem uma importância maior, que tem que ser lido com algum tipo de acentuação, de ser mais destacado. E aí a gente vê que a aparência dele fica com itálico do mesmo jeito, mas mais uma vez, para um leitor de tela ou para indexadores, eles vão encarar isso de uma maneira um pouco diferente. Ok, vamos lá, mais um então. O próximo eu vou utilizar o mark. Vamos lá, mark. Então, todos eles é o mesmo mecanismo, né?
Vou colocar aqui como destacado. Ok? Então é realmente como um texto destacado, como se tivesse passado um marca-texto nele. E a ideia, de novo, é para indicar que aquele texto tem alguma relevância diferenciada. Então são várias formas, várias tags que a gente pode utilizar para indicar que aquele trecho de texto ou palavra tem alguma importância diferenciada, um significado diferenciado. Então vamos ao próximo, que é o small, que é pequeno. Vou salvar aqui, atualizar. Então tá aqui, ó. Vocês podem notar que a palavra fica um pouquinho menor do que o texto regular que está aqui no parágrafo. E é justamente para indicar um trecho talvez de menor importância, de alguma observação, algo do tipo. Então ele vai colocar visualmente menor e, de novo, leitores de tela ou indexadores de pesquisa vão saber que esse texto tem uma relevância menor. Vamos ao próximo, que seria o del. Opa, eu colocando de novo lugar errado, é aqui. Então o del é de excluir, ou como a gente fala aportuguesado, né, o delete, que seria o delete. Então vou colocar aqui, ó, remover, remover. Opa, remover. Então tá aí, ó. Remover, como o nome diz, ele indica que um trecho de texto, palavra ou trecho de texto, foi removido. Isso é interessante para você deixar a palavra, a informação que estava ali antes, para que o leitor sabe que aquilo foi riscado. Pode ter sido uma correção como uma errata, né? Indicando que aquele texto estava lá, mas por algum motivo ele foi alterado e foi riscado, não existe mais. E aí, de repente, no futuro, numa outra versão, a gente tira efetivamente aquele trecho de texto. O próximo, que é o ins, de inserted, ou inserido, né? Ins, inserido. O inserido é o contrário do remover, é a indicação de que um texto foi anexado, foi adicionado, foi inserido depois do texto original. Então, tem-se um texto que de repente estava lá online por algum tempo, como um conjunto de regras, um contrato, algo do tipo, né? E aí, em algum momento, foi inserido um conteúdo. E ele é representado com o texto em sublinhado. O próximo, sub, sub, de subscrito, ou sobrescrito, agora eu não sei como é que escreve. Se estiver errado, perdoem-me, eu acho que é sobrescrito. Vamos recarregar aqui. E a gente pode ver, deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom, que o texto ele fica um pouquinho abaixo, acho que é sub, né, de baixo. Ele fica um pouquinho abaixo do texto normal, ok? Ele pode ser para indicar N fatores, né? Um dos usos poderia ser numa expressão de fórmula química, por exemplo, vamos colocar aqui diferente, ó. Vou colocar o 2, então eu colocaria aqui H2O. Vamos ver como é que fica? Tá lá, ó. Vocês observam que o 2 fica um pouquinho abaixo dos outros caracteres, porque é um texto que é escrito como um subtexto, né? Um texto abaixo do normal. E o último, que é o SUP, que é para indicar que é um texto sobrescrito, ou seja, que vai acima da área regular de texto. Vou recarregar aqui. E está aqui, ó, sobrescrito. O sobrescrito, de novo, pode ser usado para várias coisas, né? Mas uma opção seria algo como uma nota técnica, um texto de rodapé, uma observação, algo assim. Tem uma nota de rodapé número 1. Então, vou colocar assim, ó. Observação. Vou recarregar.
Opa, coloquei acento aqui, ainda não vai funcionar direito, que eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Vou colocar nota abaixo. Então não liga esses caracteres estranhos aqui, eu vou estar explicando mais pra frente essa questão. Então, ó, nota abaixo. E aí tem uma indicação com um número, que justamente eu coloquei um texto sobrescrito, ele fica um pouquinho acima da linha normal para indicar, ok? É isso então, pessoal. Aquele like sempre bem-vindo. Se não é inscrito ainda, pode clicar em inscrever, ativar o sininho e, lógico, compartilhar com um amiguinho para espalhar aí o conteúdo. Qualquer dúvida ou sugestão, tá aí a área de comentários, sintam-se à vontade e no próximo vídeo a gente se vê de novo. Fui!